O mercado de trabalho, né, mudou. A formação também mudou, ou não. A gente estava conversando agora há pouco, né, falando assim, a educação física ela é mais antiga que a medicina, ela é uma profissão do futuro, há 20 anos eu escuto isso, mas realmente ela é uma profissão do futuro, do presente, uma profissão da atualidade. Como que a gente está vivendo, em que momento que a educação física ela está vivendo? Contextualiza um pouco dessa história para a gente. Certo. Bom, a educação física, na perspectiva histórica dela, ela sempre teve diversas manifestações dentro da sociedade, certo? A gente não pode negar isso, isso é um fato, certo? A gente sempre remonta, né, uma velha pergunta que muitos acadêmicos fazem na época da graduação, né? Mas por que eu tenho que estudar sociologia? Por que eu tenho que estudar história? Por que eu tenho que estudar filosofia? Bom, eu tenho uma resposta muito simples, né? Se você quiser olhar o futuro, você vai ter que ver o seu passado, você vai ter que visitar o seu passado. Só que o passado da educação física, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar ou possam imaginar, ele não se remonta aí a 200 anos, ou talvez ali aos Jogos Olímpicos. A atividade física, a manifestação da atividade física, ela sempre esteve presente na trajetória humana. E a gente pode fazer uma breve remontagem disso tudo, tá? Se a gente for parar para pensar lá na época da pré-história, nas antiguidades, não existia educação física naquela época. E eu não estou pensando ou projetando uma ideia de que existia educação física naquela época. Mas a gente também não pode negligenciar o fato de que as pessoas que viviam naquela época já tinham uma preocupação com o corpo humano. Já existia uma preocupação. Então você tinha lá populações nômades, por exemplo, que dependiam da força física, dependiam da resistência para conseguir migrar com suas populações nos territórios que eles precisavam avançar, mais ao sul, mais ao norte, conforme o clima que se tinha, de verão, inverno. A gente tinha as caçadas, então as pessoas saíam para caçar, e se elas não tivessem uma coordenação motora, uma agilidade, se elas não tivessem uma resistência, talvez em vez de caçar, elas seriam as caças. Então é preciso ter essa percepção. Tudo bem, a gente está falando aí da pré-história, ótimo, mas já existia essa preocupação com a atividade física. A gente já tinha danças que aconteciam naquela época. Então é lógico, se a gente for fazer um recorte da época atual, ela fica descontextualizada, mas a gente precisa entender o passado para a gente compreender o nosso presente e projetar o futuro. E isso, ao longo da história, ela vem se carregando, ela vem evoluindo. Na Antiguidade Oriental, por exemplo, nós tínhamos lá os espadachins, nós tínhamos uma finalidade para a educação física mais guerreira, mais para o combate, então já tinha também, mantinha-se a mesma preocupação com o corpo. Então você tinha ali táticas de combate, você tinha os exércitos que precisavam ser homens vigorantes, homens fortes, para eles conseguirem sobrepor os exércitos adversários. Você tinha ali nas práticas terapêuticas chinesas algo voltado mais para a medicina, mas pensando também na saúde da pessoa. Então você observa que o corpo, ele sempre está presente nessas discussões. Então você vê que existe uma finalidade para tal, você percebe que existe uma preocupação com esse corpo. Volto a dizer, não da forma que a gente tem nos dias de hoje, montada a educação física, mas você tinha inúmeras manifestações. Depois disso ali, você tem os cavaleiros, você tem os embates entre reinados, enfim, você tem uma preocupação com o corpo. Você prepara o corpo para uma finalidade. Aqui você já tem uma organização talvez mais clássica da educação física. É você estruturar um corpo para um objetivo. Então você começa a desenvolver o corpo de uma pessoa desde a mais tenra idade para que essa pessoa sirva de alguma forma dentro da sociedade. Olha que interessante isso.
Não é a educação física, reforço, que a gente tem hoje, mas já existia uma preocupação com o corpo. E a gente pode avançar um pouco mais. Chegando no Egito, na Roma antiga, os corpos fisiculturistas, os corpos belos, aí vem as máximas, né? Corpo são, mente sã. E a gente observa isso como quase como um mantra na educação física, pensando no quê? Pensando no bem-estar, já evoluindo um pouquinho mais a premissa do corpo, já evoluindo um pouquinho mais o objetivo que se espera do corpo da pessoa, uma preocupação com bem-estar, uma preocupação com saúde já, ao mesmo tempo das terapêuticas da China. Então você observa que o corpo sempre está no meio desse processo. E a preocupação com isso, a promoção dessa saúde, a apresentação de um corpo esbelto para a sociedade. Existiam ali, nessa época da Roma Antiga, da Grécia Antiga, as pessoas que sabiam nadar, elas estavam num patamar mais avançado de educação quando comparadas às demais pessoas. Então, olha que interessante, uma habilidade física que a pessoa tinha, colocava ela numa ascensão social perante os demais. Geralmente, essas pessoas que tinham domínio no meio líquido eram os generais de quartel, eram pessoas que eram ouvidas em praças públicas, eram pessoas que tinham um notório saber a mais comparado a outras pessoas. A partir do quê? A partir de uma condição física que ela tinha. Então, a gente percebe dentro da área sociológica, novamente, esse corpo com um objetivo. Novamente, esse corpo com uma finalidade. A gente pode avançar um pouquinho mais, até chegar no auge aí da educação física, que seriam os Jogos Olímpicos, que daí realmente é a competição física do corpo. São pessoas que disputam competições. E aí a gente tem, então, digamos aí, o auge da história da educação física sendo os Jogos Olímpicos. Mas se a gente para pensar um pouquinho mais, essa preocupação com o corpo, essa preocupação com a atividade física, essa preocupação do movimento já existia há muito tempo atrás. Aqui eu estou só fazendo uma introdução para a gente conseguir projetar os dias de hoje. E para a gente entender que esse processo ele é cíclico ao longo da história da humanidade. Não tem como a gente dizer que seria hipocrisia da minha parte dizer que a educação física não é profissão no futuro. Sim, porque ela vai se manter importante ao longo da trajetória humana. E nada mais do que o momento que a gente está vivendo agora, que a gente já vai abordar na sequência. Então, os Jogos Olímpicos, eles vêm aí como uma epopeia da educação física a partir dos jogos, a partir da competição esportiva. Que aí a gente avança, porque daí começa ali naquela região da Europa, né, a parte mais central da Europa, e isso começa a disseminar. E começam a criar as culturas esportivas, começam a se criar as escolas esportivas, que a gente tem uma clareza muito grande. A Alemanha é uma grande precursora desse processo. Lá no século XVIII, lá atrás, século XVII, século XVIII, ela começa a organizar o processo da educação física. E aí com um viés bem claro do desenvolvimento, dos métodos ginásticos e do esportivo, da competição, do rendimento. Então a gente vê aí que já começa de existir aí uma separação nesse processo. E se a gente avançar um pouquinho mais nessas correntes europeias, vamos dizer assim, né, da época, a gente percebe uma Alemanha mais voltada para uma questão do nacionalismo, da ginástica, do desenvolvimento, certo? Uma sueca, uma dinamarquesa mais voltada para a saúde. A gente tem uma francesa mais voltada para uma versatilidade do corpo, e, por fim, uma inglesa que é mais voltada para o esporte. Então, você começa a observar que a educação física ela começa a se desmembrar, mas não se desmembrando da sua função original, que é o corpo, mas você começa a ter objetivos mais claros para essa área da educação física. Até que a gente passa por um processo de organização, e aí ela chega no Brasil ali em 1500, mais ou menos. Só que olha que interessante, quando chega-se no Brasil também, já existia manifestação da educação física. Os próprios indígenas que aqui habitavam, eles já tinham suas danças, já tinham as mesmas questões relacionadas lá à parte pré-histórica.
porque eles eram um povo que não tinha civilização constituída da forma europeia. Eles tinham a sua própria organização. Mas o jogo da peteca, as danças, já existia uma preocupação com esse corpo. Então, já existia uma manifestação também. A gente avança um pouco mais. Em 1800, começa uma organização curricular, e aí você começa a ter nas escolas a educação física. E ela tinha três classificações assim bem claras, né? Uma questão da eugenia, que é o desenvolvimento mesmo, né? A otimização desse corpo. Uma questão voltada para a gravidez, para a preocupação das mulheres grávidas, para o desenvolvimento do bebê e para o nascimento. Isso estava dentro do escopo da educação física. E você também tinha uma questão mais puérica ali, uma questão mais das crianças, pensando já no seu desenvolvimento. Tá? Então a gente precisa entender esse recorte para a gente chegar nos dias de hoje. Aí passa ali pela questão da ginástica, para manutenção da saúde, até a gente chegar no Rui Barbosa, que deu o Rui Barbosa, assim, realmente a gente pode dizer que foi uma pessoa da educação física no Brasil, aí que ela traz uma perspectiva de educação física bem clara para nós, com uma organização curricular, ele observando que não tinham professores capacitados no Brasil, ele traz pessoas da Europa, que lá tinha já um desenvolvimento maior para capacitar novos professores aqui, então a gente percebe o que aqui, a ausência de profissionais e vindo profissionais de fora para capacitar esses professores que aqui atuavam. A gente avança mais um pouco, década de 60, década de 70, talvez aí o auge do esporte no cenário da história da educação física no Brasil, porque daí a gente tem algumas conquistas olímpicas, tem o tricampeonato da seleção brasileira, que ele vem ali para coroar essa década, né, de conquistas. Tivemos ali medalhas no atletismo, medalhas na natação, quer dizer, a gente tem um esporte em evidência. Isso aí faz com que a educação física ganhe mais força. Aí, na década de 80, começam 3 perspectivas bem claras da educação física dentro do Brasil. Uma perspectiva mais pedagógica, outra perspectiva mais esportivizada e uma terceira voltada para a saúde. Quer dizer, daí caracteriza bem a educação física nos 3 pilares, vamos dizer assim, daquela época. E na década de 80 a gente tem as questões pedagógicas aí que rompem com muita força dentro do aspecto da formação das pessoas, né? Mas aqui o assunto é mercado de trabalho. Então, como é que a gente faz um paralelo ao mercado de trabalho? A gente poderia dizer que existia personal trainer lá na década de 60, na década de 70? Talvez não. Por quê? Porque não tinha ainda essa preocupação mais individualizada com as doenças, ou individualizada com a promoção da saúde, ou individualizada com a questão pedagógica, para você dar uma atenção para uma criança na escola. Você sempre trabalhava com grandes grupos, então era algo que não existia com a mesma intensidade que existe nos momentos atuais, no tempo atual. Naquela época, era muito mais trabalhada mais a parte esportiva da educação física, e não se dava uma atenção tanto quanto se dá nos dias de hoje, voltada mais para a saúde. Então, a gente observa o quê? Que a formação profissional desse graduado em educação física, ela vai atender a algumas necessidades sociais, algumas necessidades mercadológicas. E aí basta a gente ver um dado que a gente possa fazer um comparativo. O mercado fitness, olhe quanto que o mercado fitness cresce nos últimos 20 anos. Quer dizer, era um mercado que não era explorado naquela época. E esse mercado não sendo explorado naquela época, os profissionais não tinham uma visão sobre isso. Eles atuavam aonde eles entendiam ser a área de atuação, o esporte. E com o esporte, ser movimento transformador, ser movimento de mudança social, de comportamento. A visão das coisas também era diferente, não se tinha tanto estudo quanto se tem nos dias de hoje. Então, você tinha uma perspectiva profissional muito mais voltada para uma necessidade social do que, obrigatoriamente, uma condição, digamos assim,
formativa, que você formava o indivíduo para aquela finalidade. Não, infelizmente não era assim. E vale lembrar que até 1987, a formação do profissional de educação física, ela só se dava a nível pedagógico. Você não tinha a formação do bacharelado. Na verdade, não existia a formação do bacharelado até 1987. A partir de 1987, por uma demanda mercadológica, é que algumas instituições de ensino, a partir de uma legislação emanada do MEC, obviamente, um pouquinho antes, ali em 85, 86, algumas instituições de ensino, observando essa tendência de mercado, eles criam um curso mais voltado para a preparação física. Por quê? Porque lá atrás, antes de 87, existia o curso de licenciatura plena, e quem quisesse ir para a área esportiva fazia mais 6 meses de complementação do chamado técnico desportivo. Por quê? Porque você não tinha área de atuação para o bacharel naquela época. Quem trabalhava com educação física trabalhava mais em cenário escolar e uma outra pessoa que trabalhava no ambiente esportivo. E aí você tem, então, a formação do técnico desportivo, que era uma pessoa que, digamos assim, ia fazer uma especialização em 6 meses, né? Era uma carga horária não muito alta comparada ao total do curso, que o profissional ele ia ter a habilitação para trabalhar com a parte de bacharelado. E daí, em 87, por uma necessidade mercadológica, porque aí o mercado ele começa a abrir, o cenário começa a se expandir, e a formação profissional não competia com a necessidade mercadológica. Quer dizer, quem se formava em educação física se formava para atuar na escola. E a necessidade que estava ocorrendo pela sociedade era uma necessidade diferente. Era uma necessidade muito mais voltada para o bacharel que a gente tem nos dias de hoje. Algo mais voltado para a saúde, algo mais, mas ainda com aquela ideia da concepção esportiva. Porque o esporte evoluiu. Então você tem aí essa correlação da formação com uma necessidade de mercado. Aí a pergunta que a gente pode lançar aqui de início é: será que as formações preparam para o futuro ou é o mercado de trabalho que prepara o profissional? Então tem uma lógica aqui que precisa ser refletida. E talvez é o grande embate nos dias de hoje. Para a gente finalizar e para entender essa evolução da educação física nos últimos 20 anos, então em 87 tem essa resolução que cria o bacharelado. Na sequência, em 96, tem uma reestruturação da LDB, certo? 10 anos depois, praticamente, né? Em 87, o bacharel, e em 96, a LDB. Em 97, a educação física ela é incluída no rol de profissionais da área da saúde, a partir da resolução 218 do Conselho Nacional de Saúde. Em 1998, ano seguinte, a educação física é regulamentada no Brasil como profissão, porque aí é vista a importância e a necessidade de formação para você atuar nesse segmento. Aí, em 2002, tem um choque, digamos assim, dentro da formação, porque aí você tem cursos de licenciatura e cursos de bacharelado, onde o ingressante opta qual curso que ele vai fazer, certo? Então, você tem aí uma caracterização com 2 legislações distintas, porque até então era regida pela de 87, e a de 87 ela englobava numa legislação só, tanto licenciatura quanto bacharel. Aqui em 2002 você tem uma separação clara, e em 2004 você tem uma otimização dessa separação. Então, o bacharelado ele fica realmente bem constituído. E aí nós temos algumas legislações que saíram agora nos últimos tempos. 2009 teve uma, agora em 2018 teve outra que está sendo promulgada aí a sua implantação por causa das dúvidas que foram geradas. Mas a grande questão que a gente precisa discutir hoje aqui é a formação profissional que a gente recebe hoje na graduação, ela prepara para o futuro, ela prepara o profissional para o futuro, ou ela prepara o profissional para o presente? Ela está tendo uma visão de futuro para esse profissional, ou é esse mercado de trabalho que vai moldar e que vai constituir tanto os currículos da formação do profissional de educação física, quanto a prática profissional desse professor. Então, eu acho que a grande questão aí que a gente pode lançar
depois dessa introdução aí, quase que um apanhado histórico de tudo que acontece na educação física, eu acho que essa é a grande pergunta que a gente pode conversar, que a gente pode discutir na noite de hoje. Então, eu gostaria até de perguntar, dentro da perspectiva profissional que cada um dos professores aqui tem, né, o professor René e o professor Leonardo, quais são seus pontos de vista frente a essas condições. E aí a gente vai discutir, vai debater, vai alimentar ainda mais essa reflexão que a gente se propõe na noite de hoje.